Hoje eu vim falar para vocês de comportamentos que ajudam no seu processo de emagrecimento. Então, os comportamentos que a gente tem durante todo esse processo e até mesmo no fim do nosso emagrecimento, eles são fundamentais para que a gente consiga manter tudo aquilo que a gente conquistou e também conquistar aquilo que a gente quer, chegar no nosso objetivo. Então, alguns desses comportamentos eu vou citar e vou explicar para vocês hoje nesse vídeo. Primeira coisa que vocês precisam ter é pensamento a longo prazo. Então, não adianta vocês entenderem que vocês entenderam que quer emagrecer, que precisa emagrecer e já determinou a meta, de que vai perder 10 quilos, por exemplo. Só que você tem que pensar isso a longo prazo. Esse pensamento não tem que ser de hoje para amanhã, porque a gente sabe que tudo que a gente quer de forma rápida, de forma imediata, muitas vezes levam a gente à frustração, porque a gente não consegue chegar nesse resultado. Então entenda, tenha o pensamento de que tudo que você vai conquistar para ser duradouro tem um prazo um pouco mais longo para acontecer. Então pensa em você lá na frente. Pensa em você, como que você vai estar daqui a um mês, como que você vai estar daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Então são esses pensamentos que vai fazer com que você mantenha e persista aí buscando o seu objetivo. Outra coisa que a gente precisa ter são pensamentos positivos, porque vão sim acontecer momentos de desânimos durante essa caminhada nossa, mas a gente sempre tem que pensar positivamente. A gente tem que saber, a gente precisa saber que a gente é capaz, que você consegue, que você pode e que por mais que você tenha deslizado hoje, você vai continuar e você vai chegar no seu objetivo. Então pense sempre de forma positiva, até mesmo sobre você. Não fique se colocando para baixo e falando palavras assim de eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, porque isso realmente vai estar certo. Tudo aquilo que a gente fala é uma forma da gente estar expressando algo que a gente não consegue. Então, fale coisas positivas de você. Fale, eu consigo. Fale, eu posso. Eu sou capaz. Eu vou conseguir. Fale coisas positivas de você e pra você. Isso vai dar uma força a mais para você estar chegando lá no seu objetivo. Outra coisa que a gente precisa observar são as distrações que estão ao nosso redor, algumas coisas que nos trazem ansiedade, que nos causam ansiedade. Tem coisas que não tem como fugir, como por exemplo, o nosso ambiente de trabalho, muitas vezes isso gera ansiedade na gente, algumas frustrações, mas tem coisas que a gente consegue sim mudar um pouco esse ambiente. Então, se você vai sair com seus amigos e é um lugar onde você sabe que você não vai conseguir se controlar, seja ele em questão de bebidas alcoólicas, seja ele em questão de alimentação, que você ainda não tem esse controle, esse domínio próprio, então evite determinados lugares, mas não é para sempre. A gente sabe que não é para sempre isso, são momentos, até que você consiga ter esse domínio próprio, controlar a si mesmo. Então a gente sempre fala, quando você não consegue controlar alguma coisa, ter o controle sobre isso, é melhor você evitar por um determinado momento. Então a gente fala para vocês comerem somente quando vocês estiverem com fome, né? E quando a gente vai em alguns eventos, às vezes a gente come antes justamente para que a gente não consuma nada no local ou consuma uma quantidade menor, mas tem pessoas ao nosso redor que elas não fazem por mal, mas elas ficam falando, vai lá, mas é só um pedacinho, come só mais um pouquinho, nossa, mas você comeu tão pouco, nossa, mas você não precisa emagrecer. E isso vai entrando na nossa cabeça e faz com que a gente fuja daquilo que a gente está buscando. Isso gera uma ansiedade na gente, consequentemente, mais tarde vai gerar uma frustração,
porque você não conseguiu se controlar, você não conseguiu se manter no controle. Então, tem momentos que você vai ter que evitar alguns eventos. Porém, conforme você for acostumando, você for entendendo melhor o seu corpo, conhecendo melhor o seu corpo e tendo esse controle, esse domínio próprio e saber dizer não, isso vai se tornar mais fácil. Esses tipos de situações que geram ansiedade em você vai se tornar mais fácil. Um ponto fundamental é você ter rotinas. A gente sempre pega nesse ponto, a gente sempre pega no pé de vocês falando sobre rotina. Rotina para treinar, rotina para se alimentar, para programar as suas refeições, para programar até mesmo o seu dia, porque tudo que acontece no seu dia interfere no seu processo de emagrecimento. Então, e se você não tem um dia planejado, e isso pode gerar uma ansiedade em você. Então, se você se planeja o seu dia. Então, eu vou dar um exemplo aqui. De manhã, eu acordo às 7 horas da manhã, vou lá, 7h30, tomo o meu café, 8 horas eu estou no trabalho, e daí 9 horas eu faço o meu lanche da manhã. Aí, meio-dia, eu almoço. E daí, consequentemente, o restante aí do meu dia. Se você tem esse controle, você sabe, tem meio que na cabeça tudo que vai acontecer durante o seu dia e todo o seu planejamento. Então é importante também você ter um horário de treino aí, você pegar e colocar qual vai ser o seu horário de treino. Que horas que você vai estar treinando? Ah, eu gosto de treinar às 18 horas, então às 18 horas vai ser o meu horário de treino. Então você tem todo um planejamento de como vai ser o seu dia. Agora, se você não tem isso planejado e organizado, muitas vezes a gente tá apagando incêndio, porque a gente vai fazendo uma coisa, atropelando a outra e faz. Chega no final do dia, parece que a gente não fez nada daquilo que a gente queria fazer e ao mesmo tempo a gente não se alimentou bem. Às vezes a gente falou assim, mas de tarde eu treino, de noite eu treino, mas não reservou esse horário e apareceram outras coisas e daí você não treinou, você não se alimentou no horário que deveria ou você não se programou para fazer as suas marmitas, né, para você levar no seu serviço. E isso interfere no seu emagrecimento. Então, a rotina, ela é muito importante para que você consiga chegar nesse seu objetivo. Então, coloque rotina no seu dia para tudo. Se organize, faça uma organização, pega um calendário e anota tudo o que você tem que fazer naquele dia. Isso vai te dar clareza, porque quando a gente visualiza uma coisa, se torna muito mais fácil da gente seguir. Eu não tô falando que o seu dia vai seguir exatamente aquilo. Porém, algumas coisas que surgirem durante o dia não vão ser tão desafiadoras, porque todo o restante do seu dia já está programado, entendeu? Outra coisa que você precisa fazer é assumir responsabilidades. Esse é um ponto fundamental. Não adianta, não queira terceirizar a culpa do seu emagrecimento para ninguém. A culpa de você ter engordado para ninguém. Não terceirize isso, porque a culpa é sua. A culpa é sua. Eu sei que é doloroso a gente escutar isso, mas eu tenho certeza que ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou assim, come até você engordar 20 quilos a mais aí. Eu tenho certeza que ninguém fez isso pra você. Mas eu sei que tem fatores que interferem. Um dos fatores é a ansiedade. E muitas vezes a gente acaba culpando as outras pessoas. Mas o meu marido, ele não para de trazer doce em casa e eu como. Mas eu tenho que fazer comida pro meu filho, pro meu esposo, e isso não tem como eu fazer uma comida pra mim. Então isso é terceirizar a culpa. Você tem que assumir a responsabilidade de parar e falar, por mais doloroso que seja. Para e fala, a culpa é minha, eu engordei porque eu não me cuidei, mas agora eu vou fazer diferente. Eu tô assumindo a responsabilidade dos meus erros. Então, a partir de agora, qualquer atitude que eu tiver que vai me impulsionar para o meu emagrecimento ou que vai atrasar o meu emagrecimento, é minha culpa. É minha responsabilidade. Então, bata no seu peito e fale, é minha responsabilidade. Então, ao invés de você focar em todo o problema que você tem, foca na solução.
igual o exemplo que eu dei. Se você precisa fazer almoço para o seu filho, para o seu marido, e daí você acaba comendo o mesmo que o dele, qual seria a solução disso? Você fazer um almoço separado para você. Ou então você fazer um almoço que todos eles possam comer e que te beneficiaria no seu emagrecimento. Então, para de pensar nos problemas ao nosso redor e pensa mais na solução desse problema, porque isso vai te impulsionar. Isso vai fazer com que você saia da estaca zero e vá caminhando um passinho por vez. Outro comportamento que a gente tem muitas vezes é escorregar. A gente não é perfeito, a gente é ser humano, a gente tem vontades e a gente escorrega. Come um chocolate ou come a mais do que deveria, come uma pizza e escorrega. É normal, a gente é ser humano. Mas mas as atitudes que a gente toma depois da gente escorregar é que faz com que a gente tenha sucesso ou não tenha sucesso. Então, se você escorregou, se você pegou e comeu a mais no fim de semana, não se culpe por isso. A primeira coisa que você tem que fazer é não se culpar. Não ficar frustrado e se culpando. Mas você deve voltar imediatamente para o que tem que ser feito, porque você sabe o que tem que ser feito. Então você volte. Só que uma coisa importante que você tem que entender é que a questão da responsabilidade. Toda vez que você sai, toda vez que você escorrega, a responsabilidade é sua, não é de outras pessoas. Então, se você tem um almoço em família, né? Você vai almoçar na casa de alguém, um almoço em família. O que você pode fazer para que a sua alimentação seja mais saudável, para que você não escorregue tanto, né? E isso não gera aquela sensação de culpa na gente. Então, pega e volta imediatamente quando isso acontecer. Mas tenta sempre pensar o que eu posso fazer em determinadas ocasiões, igual eu dei o exemplo de uma reunião em família. O que eu posso fazer num fim de semana? Se planeja. Aí entra o planejamento que a gente falou. Se você já sabe que no fim de semana vai ser você vai ter uma festa de criança para ir, se planeja para você ir nessa festa de criança e coma sem culpa. E terminou, volta. Essa é a palavra, volta, continua. Uma palavra que vai te atrapalhar muito no seu emagrecimento é a palavra eu não posso. Se você tá num almoço de família e você fala que você tá de dieta, igual eu falei, vão ter pessoas que vão falar assim, ah, mas você não precisa fazer dieta, você tá super bem do jeito que você tá. E daí você fala assim, ah, mas eu não posso comer determinado alimento, porque na minha dieta não permite. Nossa, mas que dieta é essa que você não pode comer nada, que não sei o quê? As pessoas, elas sempre vão estar julgando e criticando, mas só você sabe o quanto isso faz bem pra você. Só você sabe o quanto lutar para emagrecer faz bem para você. Então, ao invés de você usar a palavra eu não posso, use a palavra eu não quero. É muito diferente. É muito diferente. Vai entrar no ouvido da pessoa como de uma outra forma. Porque você pode. Você sabe que você pode. E se alguém vier falar pra você assim, ah, você não vai comer porque você tá de dieta, você pode falar assim, sim, eu estou de dieta, mas eu não vou comer porque eu não posso. Eu não vou comer porque eu não quero comer. É muito diferente. E a mensagem que você manda pro seu cérebro é outra também. Porque não tem alimento proibido. É isso que você precisa entender. Que não existe alimento proibido. Todos os alimentos são permitidos. Só que daí você tem que colocar na balança se aquele alimento, naquele momento, vai fazer com que você se aproxime do seu objetivo ou se afaste dele. Então, usa essa palavra, eu não quero. Isso vai te fazer bem melhor e as pessoas vão olhar para você, porque eu sei que a gente tem muito julgamento das pessoas que estão ao nosso redor quando a gente fala que a gente está fazendo uma reeducação alimentar, quando a gente fala que a gente está tentando emagrecer. As pessoas que estão à sua volta não vão ter o que falar, porque
você não quer determinado alimento. Então, é muito diferente essas duas palavras. As duas últimas coisas que eu tenho para falar para você, os dois últimos comportamentos, é você buscar conhecimento, igual você está fazendo agora. O último comportamento é não desistir. A gente nunca vai estar numa linha reta, a gente sempre vai ter ondulações na nossa vida, sempre vai ter altos e baixos. Então vão ter momentos no seu emagrecimento que você vai estar super feliz, super contente com todo o progresso que você está tendo, com tudo aquilo que está acontecendo. Mas vão ter momentos que você vai estar lá embaixo, você vai estar achando que não está dando resultado, você vai estar achando que você não é capaz, mas não desista. Não desista. É isso que eu quero falar para vocês, e busque sempre conhecimento. Porque quanto mais vocês entenderem, quanto mais vocês conhecerem desse processo de emagrecimento, saber como funciona, saber como se amar mais, como se alimentar melhor, como fazer treinos eficientes, isso vai se tornar um divisor de águas para vocês. E isso é o conhecimento que não vai deixar você engordar mais, que vai fazer com que você se mantenha magra.